A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Gente, voltei aqui na mesma proposta de vídeo. Lembra que eu comentei com vocês que os vídeos seriam assim caseiros, não tenho recurso nenhum, então ninguém fica assustado aí. Essa doida aí com essa cabeleira tudo espichada e iluminação ruim. A minha proposta não é fazer nada em estúdio, é realmente fazer vídeos caseiros com o intuito de compartilhar com vocês como eu sobrevivi à depressão. Eu sempre uso esse termo porque muitos não sobreviveram. Infelizmente, tristemente, muitas pessoas cometem o suicídio. Muitas pessoas cometeram suicídio porque não suportaram a dor da depressão. E eu reconheço, eu sei reconhecer que é uma dor quase que insuportável. Eu não vou dizer que é insuportável porque eu suportei. Entende? Mas se não fossem alguns fatores na minha vida, eu não teria suportado. Eu tive, primeiramente, eu sempre falo para todo mundo, para todas as pessoas, eu sempre vou dizer isso. Jesus Cristo, Deus Criador e o Espírito Santo. Eles sempre estiveram comigo. Eu sempre dei lugar, eu sempre busquei de Deus, né? Sempre busquei o socorro de Deus. E eu tenho um marido maravilhoso que esteve ao meu lado em todos os momentos. Vamos começar o vídeo hoje tirando uma dúvida. Muitas pessoas têm dúvidas se tem depressão ou se estão sentindo tristeza apenas. A tristeza é um sentimento lógico, tem causa, entendeu? A tristeza tem causa. Por um exemplo, hoje eu estou muito triste, de verdade, eu estou muito triste. Eu passei por uma perda antes de ontem, e talvez se eu falar, você vai achar, nossa, mas que bobagem, mas para mim não é. Eu tinha um animal de 20 anos e eu não enxergava esse animalzinho como um animal, não enxergava. Tanto é que quem convive comigo sabe quantas pessoas mandaram os meus sentimentos para mim, porque sabe o que esse animal significava para mim. Era um papagaio que estava comigo desde bebezinho. Eu tratei dele no bico. E ele tinha só 20 aninhos. E para mim ele era como um ser humano, porque ele conversava, ele compreendia os meus movimentos. Se eu estava pronta para sair de casa, ele já percebia, ele já ficava agitado, me chamando. Quando eu acordava um pouco mais tarde, ele saía do puleiro, ele sempre ficou solto no puleirinho dele. Ele saía do puleiro e ele ia lá no meu quarto me chamar, subia a cama e me acordava. Todos os dias, quando eu acordava, ele falava, bom dia, bom dia. Era assim, era um grande amor que eu tinha na vida. Eu não vou chorar, eu chorei muito, muito, chorei muito, muito mesmo. Mas enfim, eu tenho motivo para estar triste hoje, entendeu? Eu perdi um animalzinho, eu ainda vou postar aqui vídeo dele, tá? Na sequência aqui, em algum momento eu vou postar vídeos dele. Então isso é tristeza, ela tem causa. A depressão não tem causa, não tem causa. Você até procura, você fala assim, mas minha vida não tá legal, não tô feliz com a minha casa, minha casa tá sem pintar, a parede tá tudo descascando. Mas isso, voltei, bem no meio do vídeo, meu marido me gritou. Foi tomar banho, não levou toalha e vou falar, homem é homem, né? Homem sendo homem. Enfim, porque a parede da minha casa tá descascada, porque eu não tenho um sapato novo. Isso não é motivo para você sentir tristeza, entendeu? Você pode até ficar chateada, tal, mas ficar tristeza porque a vida acabou, porque tudo perdeu sentido, porque eu não consegui pintar a casa. Não, não é assim, entendeu? Não é. Se o seu sentimento tudo te leva a uma perda de sentido da vida,
Isso é depressão, entendeu? A depressão, ela tira o sentido da vida. Você olha em volta e nada tem graça. E você sabe que se você recebesse a melhor proposta, pense em alguma coisa que você goste muito. E se a pessoa te propusesse aquilo naquele momento, ainda assim não te daria alegria. Não, nem isso me serviria. Então, isso é uma depressão. Não estou falando diante de um problema, você está passando por um problema grave. Por um exemplo, uma pessoa passou por um divórcio, ou perdeu um filho, perdeu um pai, perdeu a mãe. É claro que nada na vida vai ter graça, nada vai ter sentido, porque você tem que viver um momento de luto e vai ter que viver. É só o tempo. É o tempo quem vai curar esse período de luto. Eu estou dizendo de pessoa que perde o sentido da vida e ela olha em volta e o seu raciocínio, o seu intelecto consegue detectar que não tem razão para tanta tristeza, para tanto desânimo. E por que vem essa tristeza tão grande? Por um desajuste químico, bioquímico cerebral, um desajuste na química do cérebro. Mas por quê? Por que veio esse desajuste na química do cérebro? Tem um monte de motivos, vários motivos. Hoje em dia tem pesquisas a rodo em relação a esse assunto, porque o número de pessoas hoje que passam pela depressão, pela síndrome do pânico, pelo spa. Hoje está um pouco difícil para gravar vídeo, agora tem alguém chamando meu marido lá fora. Mas, enfim, tentando retomar o assunto, existem diversos fatores que causam esse desajuste bioquímico cerebral. Por um exemplo, um estresse muito grande que você passou, uma perda, diversos fatores, né? Uma inflamação, pode ser uma inflamação no cérebro por conta de realmente isso, você forçar o teu cérebro além da capacidade dele, por diversos motivos. Acredita-se até que por alimentação, né? Até mesmo o tipo de alimentação que nós temos hoje em dia pode causar uma inflamação no cérebro e causar depressão. Eu não sei se vocês se lembram, no início da pandemia, um médico apareceu falando que após o Covid teria um número muito grande de pessoas com transtorno de ansiedade e depressão, porque o SARS-CoV, o vírus, ele inflama a região do córtex pré-frontal e possivelmente as pessoas passariam a ter mais depressão e ansiedade. Então aí tudo vai se juntando, entendeu? Vários fatores podem levar o cérebro a inflamar e dar um problema. Eu costumo comparar o cérebro com outros órgãos do corpo porque fica mais fácil para assimilar. Você pode ter um problema de estômago por diversas coisas que você come. Um dia você pode comer uma salada contaminada e te dar uma bactéria no estômago, entendeu? Ou você pode consumir muita pimenta do reino, de repente, um exemplo, tá? E te dá um problema no estômago. No meu caso, tinha uma época que eu tomava muito suco de maracujá, para ver se eu me acalmava. Tudo nesse período. E me deu um problema, me deu uma gastrite. Então, vários fatores podem te levar a um problema de estômago, como vários fatores podem nos levar a um desajuste bioquímico cerebral. Entende? Mas não importa, seja lá o que for, vamos tratar. O problema veio, vamos resolver. Eu estou dizendo isso porque nós temos que saber analisar de onde veio o problema, porque dependendo de onde veio o problema, é necessário um tratamento não só medicamentoso, tá? Na minha opinião, como um acompanhamento psicológico. Se a pessoa desenvolveu uma depressão por conta de um casamento conturbado que ela teve e ela trouxe traumas por momentos de estresse muito elevado, é importante que ela passe por um acompanhamento psicológico, um profissional da mente para ajudá-la a compreender e ajustar certos pensamentos. Então, a depressão é uma doença muito mais complexa do que se imagina. Hoje eu vou parar por aqui, tá bom? Para o vídeo não ficar longo. E a gente continua
no próximo vídeo. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, deixa embaixo no comentário, tá? Que aí eu respondo no próximo. Eu não sei exatamente de onde surgiu a depressão na minha vida, mas depois de um bom tempo de terapia, eu imagino que tudo na minha vida começou quando meus pais se separaram. Meu pai e minha mãe se davam super bem. Era um casal assim. Eles eram chamados, eles tinham o apelido de casal 20. Eu não sei, alguns vão se lembrar, alguns são da época desse seriado, outros não fazem nem ideia. Mas era um seriado que existia, que passava na época, né? Eu era criança, e eles eram apelidados de casal 20. Vou pedir para lançar. A moda ser chapista. Eu estou tentando terminar o vídeo, tá difícil. Toda hora alguém chamando. Vim aqui pro quarto para tentar concluir esse vídeo de hoje. Quando meus pais se separaram, eu tinha 10 para 11 anos. E meus pais, eles eram assim, muito amigos, a gente vivia muito bem, a gente era uma família muito feliz. Era eu sou a mais velha, o meu irmão, meu pai e minha mãe. E para mim, eu tinha a família perfeita. Meus pais eram chamados de casal 20 pelos amigos. Então, eu vivia num lar de alegria, de harmonia, de brincadeira. E de repente, minha mãe chegou para mim um dia e disse que ela e meu pai iriam se separar. E aquilo, eu me lembro que foi um choque muito grande para mim. Eu chorava, eu gritava muito, eu gritava muito, eu gritava muito. E depois que meus pais se separaram, que eu acho que a criança que já vê o pai e a mãe brigando, né, ela já deduz que um dia os pais vão separar. E principalmente hoje em dia, onde infelizmente, tristemente falando, o divórcio é algo muito comum. Mas na minha época, quando eu era criança, na minha família, não tinha nenhum divórcio. Os meus avós não eram divorciados, os meus tios não eram divorciados, eu não tinha conhecimento de divórcio. Para mim, um homem e uma mulher casavam para viver a vida toda, até morrer. E de repente meus pais se separaram, um foi para um lado, outro foi para o outro, eu tinha que decidir por ficar com um ou com o outro. E eu me lembro, olha só, que quando eu era criança, eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, eu tinha vontade de morrer. Então eu era uma criança feliz, eu brincava, eu era muito ativa, né? Na época a gente brincava muito na rua, a gente brincava de essas brincadeiras de rua, era bete, era queima, era esconde-esconde, quem mora em cidade pequena sabe. Então eu tinha uma infância muito alegre, muito divertida, eu estava sempre no meio de um monte de amigos, mas eu sentia vontade de morrer. Olha só. Só que isso só voltou na minha memória depois de adulta, quando eu estava bem ruim da depressão, quando eu aceitei fazer um acompanhamento psicológico. E depois de um tempo de terapia, né, que o psicólogo ele vai puxando, porque a terapia não é uma coisa de uma semana e de um mês. Eu vou dizer assim, talvez já fizesse um ano, talvez, que eu estivesse na terapia, eu me lembrei desse episódio, desses momentos, na verdade. E na ocasião eu fazia terapia com o Marcos, porque eu passei por diversos profissionais, né, da área. Porque tem várias abordagens, né, a psicologia. E eu fazia nessa época psicanalítica. Ela é mais lenta, né? Então eu me lembro que já fazia perto de um ano que eu estava com ele e eu falei para ele, nossa, tá me vindo uma lembrança de quando eu era criança, que eu era feliz, eu brincava, eu corria, eu era uma criança arteira, bem arteira mesmo, bem ativa, daquelas que deixava o pai e a mãe apavorado. Era uma criança feliz, né? Pronto. Mas eu tive um pico de tristeza no meio dessa alegria toda, quando meus pais se separaram, e eu comecei a sentir vontade de morrer. E olha só, aquilo ficou esquecido. Depois veio a adolescência, aí eu fui estudar num colégio agrícola, né, com 15 anos, foi ficar fora de casa e a vida seguiu com o seu curso natural, com seus problemas, com suas dificuldades, mas seguiu. E aquilo ficou esquecido. E depois de adulta,
quando eu tive a depressão, depois de um ano fazendo terapia, eu me lembrei. Então, eu deduzo que esse probleminha começou lá, entende? Lá atrás. Isso foi o que eu tirei da minha vida. Isso não quer dizer que todas as pessoas, todos os filhos de pais separados vão ter depressão. Cada um tem uma estrutura. No meu caso, aquilo mexeu muito comigo, porque meus pais eram muito amigos, a gente era uma família muito feliz. Todo domingo a gente ia na casa da minha avó almoçar, de dia, à noite a gente ia na praça, coisa de cidade pequena, né? Ficar rodando com o carro em volta da praça, onde tinha os pipoqueiros, onde tinha os baloeiros. Era coisa assim, gente. Talvez alguns aqui não vão entender porque não são dessa época, né? Tinha um coreto na praça, tinha um aquário. Então, coisa de quem mora em interior, cidade pequena. E meu pai levava a gente num parquinho que tinha, assim, numa estrada afastada da cidade, chamava Bom Sucesso. Nem sei se existe ainda. Hoje tem parquinho em todas as praças, né? Mas antigamente não era assim. Então, meu pai levava a gente final de semana lá a uns 7 quilômetros fora da cidade, na estrada. Era um parque japonês. E lá tinha vários brinquedos, a gente ficava brincando. Enquanto isso, meu pai ficava ali pintando, passando esse silicone no painel do carro. Enfim, a gente era feliz, a gente era uma família feliz. E de repente, essa família feliz acabou e aquela criança cheia de vida passou a sentir vontade de morrer. Eu vou parar por aqui, tá? Eu vou tentar contar vários episódios da minha vida e para depois a gente chegar num resumo, tá? E talvez quando eu estiver falando, você vai se lembrar de alguma coisa também da sua vida, entende? Às vezes a gente, no momento que já ouviu falar em estresse pós-traumático, às vezes a pessoa passa por um grande, um triste episódio na vida e naquele momento ela fica firme, ela suporta. Mas depois que tudo passou, aí vem o problema, entendeu? Gente, eu vou parar por aqui hoje, para o vídeo não ficar longo, tá? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.